Meus queridos, Paz do Senhor, Presbítero Paulo aqui, e você está no canal Escola de Teólogos. Esse vídeo é em resposta a um vídeo que eu fiz sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e teve muitos comentários, muita repercussão. Haja visto que o vídeo teve mais de 4.000 visualizações, 152 curtidas e 262 comentários. Quem entendeu o vídeo, falou: não, Presbítero Paulo, obrigado, eu vi seriedade nas suas falas, eu vi que realmente você está respeitando, mas apontando sim alguns pontos que você discorda, né? E cabe ressaltar que eu fiz aquele vídeo, pessoal, há um mês atrás, já está com mais de 4.000 visualizações, devido a alguns amigos meus, tá, da Igreja Adventista inclusive, que são pessoas, gente boa, pessoas muito, muito boa, e por isso eu vi a tristeza deles e fiz esse vídeo. Só que a maioria das pessoas, 262 comentários de pessoas descendo a lenha, como os mineiros falam, né? Falando mal da minha pessoa, falando começou como cordeiro e terminou como dragão, você tá cego, você é isso, você é aquilo, pare de atacar a igreja, pare de fazer isso, não sei o que. Aí eu queria fazer esse vídeo de resposta a essas pessoas. E também outros que vai, inclusive, falar mal aqui também. Quero dizer para vocês, eu não vou entrar em muitas questões da Igreja Adventista, até porque conheço muitos apologetas, grandes apologetas do Brasil, que são amigos nossos, que trabalham aqui na Live dos Bereanos, que já faz isso muito bem, com maestria. Por exemplo, o pastor Leonardo Andrade, o pastor Fernando Gali, outros homens de Deus que sempre estão trabalhando, como Joaquim de Andrade, e por aí vai, que já trabalha mostrando de forma sistemática, bíblica, né? Mostrando profundamente a Bíblia, algumas coisas, alguns pontos que é um absurdo e que a Igreja Adventista tem a sua teologia. Cabe ressaltar aqui que toda vez que algum deles falarem, inclusive eles já participaram conosco aqui, eles expressaram isso aí, eles não estão atacando as pessoas, mas estão atacando a doutrina, a teologia adventista, que isso sim, para nós, é um absurdo em muitas coisas. E eu não quero ofender as pessoas, mas sim eu discordo plenamente da teologia. Então eu apresentei uma defesa no outro vídeo, tá? Falando que as pessoas realmente, se você crê naquilo ali, você crê naquela doutrina, naquele ensinamento da igreja, amém. Nós cremos dessa forma. E por aí vai. Só que eu apontei o que eu discordo, e aí foi o suficiente para me receber 262 comentários, de a maioria falando muito mal da minha pessoa. Dentro disso eu queria falar para vocês algumas coisas. Primeiro, toda vez que eu prego, toda vez que eu vou num lugar para pregar, toda vez que eu vou dar um estudo bíblico e teológico aqui no nosso canal, tanto nesse canal Escola de Teólogos, como no outro canal Presbítero Paulo César Oficial. Na verdade não, eu mudei, Presbítero Paulo César Live dos Bereanos. Os dois canais, eu nunca fiquei falando placa da minha igreja, porque eu não levo placa de igreja denominacional comigo, como muitos aí que é exclusivista. Eu levo Jesus, eu prego a palavra de Deus. Segunda coisa, que um dia, inclusive até uma tia minha falou isso comigo, e vários adventistas aqui no comentário falou: um dia você vai conhecer a verdade, eu oro para que você vai conhecer a verdade, pobre, coitado, e por aí vai. Parece que está de brincadeira com a minha pessoa. Eu prego desde de criança. Com 10 anos eu era vice-presidente mirim da Igreja Católica. Com 10 anos Deus já tinha chamado de estudar a palavra. Com 12 anos eu convertido, eu comecei a pregar na igreja evangélica. Então tem 19 anos que eu prego a palavra de Deus, estudo todos os dias. Inclusive, vou trazer uma curiosidade para os irmãos, eu larguei até televisão para mim ficar só estudando a palavra, meditando as escrituras, tendo comunhão com Deus, com a minha família e com o meu trabalho. Tá? Então eu não levo placa de igreja como muitos estão levando e se ofendendo por causa de placa de igreja. Eu olho o que está sendo abordado, porque se eu apontar, eu posso apontar 50 pontos terríveis aqui, né, que diz que é profecias
da Ellen White, que é a profetisa da igreja, no caso de vocês, que é um absurdo, que é contra a Bíblia, vai contra a palavra de Deus, inventa, acrescenta. Por isso que nós ficamos revoltados. O próprio Espírito Santo traz esse, vamos dizer, essa ira santa, tá, para não pecar, sobre nós, de revolta. Porque se nós cremos que a Bíblia foi fechada o cano, e nós cremos que todos os livros, eu tenho livros aqui escritos na minha autoria, tenho 5 livros lançados, esses 2 aqui é os últimos, Teologia Pentecostal e Vida Cristã. Eu tenho que usar alguns versículos da Bíblia como ajuda do que eu vou escrever, como ensinamento. Agora, acrescentar, aumentar alguma coisa, ter uma visão além do que a Bíblia está falando, é um absurdo. Tá? Que distorce a palavra de Deus, é um absurdo. Uma mulher que foi em outros planetas, que conversou com Enoque, não sei o que lá mais, né? Que coloca pecado, proibição de bebida de café, outras coisas absurdas que eu não vou acrescentar aqui, não vou aumentar, que só Deus dá causa. E vocês, adventistas, muitas das vezes, vê homens de Deus esclarecendo essas verdades, né? Aí agora alguns falam assim, não, é porque o que ela escreveu ali não é de fonte inspirada mais, aquele ali é um conselho que ela está dando. Por que ela não separa isso? Se vocês creem que ela tem o dom da revelação profética, né? E se é o mesmo Espírito, então é o pé da igualdade com a Bíblia, porque é o mesmo Espírito, né? É lógico que a Bíblia está fechada, mas já que é o mesmo Espírito, então vale. Eu tenho muito medo disso, irmãos. E eu não concordo. E eu digo aqui com muito temor, não concordo. Conheço uma igreja aqui da minha cidade que é a mesma coisa. Mesma coisa da igreja adventista. Tem uma profetisa, e essa profetisa já mandou o pessoal lá, os obreiros, ficar 3 sacerdotes. Deus disse que Deus revelou. Ficar andando para um lado e para o outro na igreja. E eles vestidos de roupa diferente, sacerdote lá. 3. Ninguém aponta, os obreiros nenhum aponta porque profetiza. Até porque, aliás, na igreja adventista tem alguns obreiros que discordam, alguns membros que discordam da profecia de Ellen White, né? Então, para vocês verem como que é as coisas. Então, dentro disso, pessoal, nós temos que analisar as coisas realmente com temor, dentro da palavra de Deus, e não crer em tudo, irmãos. Eu não creio em tudo que alguém pregar na nossa igreja, que algum visitante pregar, se tiver dia que vai contra a palavra de Deus. Nós não podemos ser tolos, hipócritas ou meninos. Nós temos que acostumar a comer comida sólida. E agora eu digo para as pessoas que muitas pessoas estão levantando aí para falar a verdade a respeito da igreja adventista e de outras igrejas, por causa de quê? Porque hoje as pessoas estão estudando a palavra. E tem muitas igrejas que estudam pouco. Estuda pouco, muitas vezes passa vergonha. Né? Agora, o atacar que a gente vê é quando um movimento de seita, um movimento errado, tenta evangelizar os nossos, porque tem material aí que dá para entender que está tentando evangelizar assembleiano, presbiteriano e por aí vai, como lidar com cada um, né? Tenta evangelizar os da nossa família, porque bate na porta e traz as suas doutrinas, mas você vê que não é uma doutrina bíblica de fato. Então está aqui, como eu disse, não vou entrar em muita coisa, porque se você não adianta entrar, tudo que a gente fala é rebatido aí, não sei o quê, e você vê que não tem nada a ver o modo que rebate. Mas eu queria deixar um conselho aqui para as pessoas: realmente ouça os dois lados, não ouça com crítica, mas peça a direção do Espírito Santo. Agora fala assim, olha, tadinho, um dia ele vai conhecer a verdade que eu conheço está na Bíblia, e não em teologia aí, né, que muitos consideram como seita, infelizmente, tá? Conhecereis a verdade libertará, é da palavra e não de outras coisas, tá? É essa verdade que eu tenho lutado constantemente para viver ela. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Queria deixar essa exposição, e se precisar, nós vamos gravar outros vídeos aí, trazendo algumas alusões, alguns pontos, se for necessário. Eu poderia lançar vários pontos aqui. Vocês sabem disso porque vocês estão acostumados a ver vários teólogos afirmando algumas coisas.
Poderia falar vários pontos. Conheço amigos meus com contato próximo de WhatsApp, que é mestre nisso aí, né, de mostrar as verdades bíblicas. Mas se as pessoas não quisessem aceitar, nós não podemos fazer nada, né? Não é por força nem por violência. Mas vamos orar por vocês, oramos por todos, e aí a verdade realmente genuína, verdadeira, de que lado está certo, não é primeiramente placa de igreja, mas a verdade é Jesus Cristo, e Ele vai saber separar o joio e o trigo. Por mais que o joio está muito parecido com o trigo aí, talvez veste até com roupa mais decente do que o trigo, mas Jesus sabe de quem é quem, né? E o Senhor tem usado homens aí, grandes apologetas, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, pessoas que se converteram, pessoas que eram ex para, né, pregar a verdade, e muitos aí estão sendo libertos para a glória de Deus. Deus abençoe a todos.